Então é isso, né? O vídeo transformando músicas em stands de Jojo foi um sucesso. O vídeo transformando músicas brasileiras em stands foi um sucesso ainda maior. Então vamos embora. Eu escuto muita música, eu seguidamente tenho muitas ideias de poderes malucos e criativos que nem eu mesmo entendo. Eu gosto muito de character design. Então esses vídeos nunca ficam cansativos pra mim. Então como meio que existe música infinita, e como vocês bem sabem, os stands de Jojo são todos baseados em músicas, bandas e artistas, essa série de vídeos ainda vai render muitas possibilidades de designs estilosos e poderes ultra mega elaborados para fazer vocês pensarem um pouquinho. Então sem mais enrolação, sejam bem-vindos a Transformando Músicas em Stands de Jojo parte 2. Smooth Criminal, uma música do nosso querido Michael Jackson, que é uma música maravilhosa, que eu até hoje não entendi, porque ela nunca virou um stand oficial desenhado pelo próprio Araki, porque além dessa ser uma música muito famosa, ela tem um nome muito maneiro, que combina muito com a estética bizarra de Jojo. Na real me pergunto, por que só teve uma música do Michael Jackson que foi referenciada em Jojo, que no caso foi o Man in the Mirror. E não só Smooth Criminal, mas outras músicas do Michael Jackson poderiam facilmente virar stands, como Billie Jean, Thriller, They Don't Care About Us. Todas essas músicas poderiam facilmente virar stands. Mas enfim, como vocês podem ver aí pelo Speed Paint, eu já parti direto pro desenho, sem muita enrolação. Eu logo de cara fui pro desenho, que eu nem me atentei de procurar referências. Depois, é claro, eu fui atrás do Michael Jackson e do outfit dele em Smooth Criminal, que é icônico demais. Só não é o outfit mais icônico do Michael Jackson, porque o de Thriller é simplesmente insuperável. Mas pra falar a verdade, todos os stands desse vídeo foram bem tranquilos e rápidos de fazer, com exceção do último, porque eu já tinha bolado os poderes dos stands desse vídeo, com exceção do último, antes mesmo de eu começar a gravar o vídeo. Então eu já tinha em mente o que fazer, porque eu já tinha criado os poderes de cada stand, e eu já tinha uma ideia do que fazer para cada design de cada stand, por causa disso. Billie Jean's not my lover, she's just a girl who counts that and the one, but the kid's not my son. E enfim, a usuária do Smooth Criminal é essa bela garota nipo-canadense chamada N, porque não podia ser outro nome, né? E uma curiosidade é que ela possui esses belos cabelos estranhamente longos, e toda vez que ela é questionada do porquê eles são tão longos, ela dá uma resposta diferente, e ninguém nunca chegou a uma conclusão sobre isso. Indo agora para os poderes do Smooth Criminal, ele é basicamente um MP3 que tem espaço para mais de 100 músicas, e toda vez que a N usa esse MP3, notas musicais de piano aparecem no chão e essas músicas são visíveis apenas para ela. E se ela andar perfeitamente no caminho formado pelas notas musicais, ela ganha 100% de furtividade, ficando invisível a olhos humanos e também a câmera de segurança. E outras características dela que poderiam ser rastreadas, como o barulho de seus passos, seu cheiro, sua assinatura de calor. Tudo isso é ocultado pela habilidade do Smooth Criminal, enquanto ela estiver certamente andando sobre as notas, e mesmo ela estando simplesmente invisível e indetectável, ela ainda assim pode interagir com objetos sem ser percebida, e ela também não pode ser atingida por coisas como armas de fogo e poderes de outros stands, se ela, é claro, continuar andando no caminho das notas musicais durante o tempo de duração de cada música. Porém, esse stand tem uma outra condição que torna ele derrotável, porque convenhamos que se o poder dele fosse simplesmente 100% de furtividade durante o tempo de duração de uma música, sendo a única condição dele a usuário andar por um caminho de notas estrategicamente posicionadas para ajudar N, ele seria simplesmente invencível. Então outra condição desse stand é que a música que estiver sendo tocada no MP3 vai ser ouvida por todos que estiverem no alcance do stand, e por isso mesmo que ele é uma caixa de som ambulante. Daí é só o inimigo destruir ou atrapalhar o terreno em que as notas estão posicionadas, que pronto, simplesmente acabou a furtividade do Smooth Criminal e ele pode enfim ser finalmente derrotado. Então voltando agora para o desenho, eu obviamente fiz ele completamente baseado no figurino do Michael Jackson em Smooth Criminal, mas não só nisso, ele também é baseado no Máscara, ou melhor, no Bhaskara. Inclusive fica aí uma dica do poder do próximo stand, porque todo mundo gosta do Máscara, né? Então esse é o resultado final do Smooth Criminal. Eu novamente não sei como essa música não foi referenciada em Jojo. Eu gostei do poder dele, eu gostei do design dele, gostei da N, apesar dela ser antipática, eu ainda assim gosto dela. Então é isso, né? Bora pro próximo, que agora as coisas vão ficar um pouquinho mais elaboradas, porque agora
é hora de pensar um pouquinho. Esse é outro que eu também não sei como que ele ainda não existe. Porque Dancing Queen é um nome muito bom e que se encaixa perfeitamente com o nome de stand. Na real, eu nem sei como não tem nenhuma referência, pelo menos que eu me lembre, ao grupo ABBA em Jojo. Nem o Mamma Mia, nem um Gimme Gimme, sendo que essas são músicas muito fáceis de se transformar em stands, principalmente Dancing Queen. E sim, a ABBA ainda é muito relevante nos dias de hoje, ok? Eu escuto ABBA porque é muito bom e não é só sua tia Cleide de 50 e tantos anos que escuta isso, beleza? Enfim, pior que a primeira coisa que eu lembro quando falam de ABBA é de um evento que eu não sei se vocês vão lembrar, que no caso seria a Feira da Moda. Sim, Feira da Moda, porém eu preciso que vocês troquem o M pelo F, e eu acho que vocês já entenderam o nome que é formado, que não é nada disso que vocês estão pensando, é só um evento gastronômico que virou meme lá em 2019 por causa de um vídeo do Psycho Joga, pela maneira como isso é dito sem nenhuma maldade em Portugal, e aqui no Brasil isso é simplesmente hilário. Mas aí na Feira da Moda eles simplesmente meteram um tributo à ABBA no meio do evento por algum motivo. E eu sempre me lembro disso quando falam de ABBA, e lembrar desse evento gastronômico português com um nome estranhamente estranho aqui pro Brasil me tira um sorriso genuíno às vezes no meio da noite quando eu me lembro disso. Esse desenho é interessante porque, como eu já disse, eu bolei os poderes dos stands antes de gravar e foi muito fácil fazer todos eles, com exceção do último, e por isso mesmo esse é o primeiro desenho de toda essa série que eu não usei nenhuma referência. Quer dizer, eu preciso ser honesto, eu não usei nenhuma referência no arquivo do projeto que vocês estão vendo aí no Speedpaint, mas na minha cabeça eu tive duas referências muito fortes que não saíam da minha mente enquanto eu desenhava, que no caso as duas são de Hunter x Hunter. Sim, eu sou simplesmente apaixonado por Hunter x Hunter e eu vou continuar usando referências de Hunter x Hunter nesses vídeos, apesar deles serem de Jojo, porque eu sou simplesmente o homem Hunter x Hunter e nada pode me parar. Lide com isso, que no caso a referência mais óbvia foi na mãe do Killua, que eu acho que ficou bem óbvio a referência a ela, seja pelo vestido que o stand usa, seja pelo chapéu, que também é muito parecido, e também pelo visor tecnológico que ela usa, que eu nunca entendi ao certo por que ela usa esse visor, eu só sei que é muito maneiro. E o outro personagem que eu usei de referência foi a simpática formiga, metade polvo, metade humano, metade formiga, do arco das formigas quimera, chamada Icalgo, que o Icalgo é simplesmente Pick Fiction, e como vocês podem ver, ele tem um fuzil acoplado em um de seus braços, e eu sempre achei esse detalhe no design dele muito maneiro. Então foi a união desses dois personagens tão distintos que me fez criar Dancing Queen, um stand de longo alcance e aparência feminina, que agora vocês vão saber um pouco mais sobre esse stand. Don't go wasting your emotion. Lay all your love on me. Don't go sharing your devotion. Lay all your love on me. A usuária do Dancing Queen é essa bela garota coreana-australiana chamada Anya Park, ou Park Anya, que, como curiosidade, apesar de não ter sido intencional, ela se parece bastante com a Misato Katsuragi de Evangelion, apesar de não ter sido uma referência. E indo agora para os poderes da Dancing Queen, vocês bem sabem que essa parte do vídeo que você tem que pensar e prestar bastante atenção para não ficar perdido e confuso. E com a Dancing Queen não ia ser diferente, porque o poder desse stand é totalmente baseado em uma função de segundo grau ou uma função quadrática, e é melhor tu prestar atenção, porque até eu tenho um pouco de dificuldade para entender esse poder. Mas vamos lá. O braço direito da Dancing Queen possui um rifle que é inspirado no rifle do Icalgo de Hunter x Hunter, e esse rifle dispara um projétil em formato esférico, e cada projétil é feito de um material similar à borracha e são revestidos por um tecido de veludo vermelho, de modo que quem for atingido pelo projétil não vai ser perfurado ou sofrer algum dano grave, porque é uma bala de borracha. E um detalhe interessante
é que quando um projétil é disparado, ele deixa um rastro de luz vermelha por seu percurso, para que ele seja bem visível até mesmo no escuro, e daqui a pouco esse detalhe vai fazer um pouco mais de sentido. E a mão direita da Dancing Queen é uma interface que mostra a Anya a parábola formada do segundo projétil no plano cartesiano. Sim, mais um stand que usa plano cartesiano como habilidade, porque né, é justamente baseado em uma função de segundo grau. Então ele obviamente ia ser relacionado ao plano cartesiano, assim como o The Neighborhood. E essa interface também mostra a função que determina a parábola. E lembrando que uma função de segundo grau é f de x ou y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Mas enfim, dito tudo isso, a principal habilidade do Dancing Queen depende das seguintes condições para ele operar com sucesso. A principal condição da Dancing Queen é que ela precisa fazer 2 disparos para a principal habilidade começar a funcionar. O primeiro disparo é bem simples e só depende que o stand dispare o projétil na sua vítima e pronto. E antes de eu explicar o segundo tiro, vocês precisam entender uma coisa muito importante a respeito do alcance desse stand, que assim como o The Neighborhood, o alcance desse stand é de uma área de 200 metros. Lembrando que a função que determina o trajeto da bala vai variar dependendo da posição que a Anya ou a Dancing Queen está posicionada dentro do plano cartesiano. E sim, eu sei que isso parece meio óbvio, mas é bom ressaltar isso para vocês entenderem que o segundo tiro depende de 3 condições muito importantes. A primeira é que esse disparo deve ser feito acima de 1 metro do chão. A segunda condição é que a vítima precisa enxergar o trajeto da bala, e por isso mesmo que ele deixa um rastro de luz vermelha para que ele fique bem visível. E por fim, é que no mesmo painel que a Dancing Queen informa para a Anya a função que representa o trajeto do segundo tiro, a Anya precisa escolher o último número que ela quer que a bala pare, porque o segundo tiro é justamente um tiro teleguiado que não tem a intenção de acertar a vítima, e sim de formar uma parábola. E no que essas condições são atendidas, a principal habilidade da Dancing Queen começa a operar, e a vítima que foi acertada pelo primeiro tiro da Dancing Queen é teleportado por onde a parábola começa, ou seja, 1 metro acima do chão, no exato ponto onde a parábola começa, e depois disso a vítima só pode andar exatamente nos números que formam a parábola, e se ela errar um único número da parábola, ela é teleportada para o ponto onde a parábola começa, e ela só vai poder se mover livremente quando ela terminar o trajeto completo da parábola sem errar um único número. Claro, se a pessoa tiver um saco de açúcar ou uma linha estupidamente grande, isso vai facilitar horrores, ou algum stand tipo a Stone Free, que também ia facilitar bastante, porque é só marcar o caminho que deu certo com a linha. É uma estratégia meio labirinto do Minotauro ou João e Maria, mas se a pessoa for usar essa estratégia, ela precisa ser rápida, porque o stand só dá 5 tentativas para a vítima acertar o trajeto da parábola, e se a vítima não acertar nessas 5 oportunidades, o stand começa a se comportar de maneira extrema, e todo pequeno desvio da rota, mesmo a nível celular, começa a ser considerada como um erro do percurso, e a vítima meio que fica paralisada eternamente por conta disso. É tipo a expansão de domínio do Naoya Zenin, caso você não tenha entendido. E olhando dessa forma, esse stand parece simplesmente invencível, mas para falar a verdade tem um jeito bem fácil de derrotar esse stand, que poucos repararam, que envolve soma e produto das raízes e fórmula de Bhaskara. Eu não consegui explicar no vídeo como esse método funciona, mas eu vou estar aí nos comentários explicando isso. Mas saiba que foi assim que a Jolene derrotou esse stand, e ela passa bem. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que eu tenha entendido, porque você pode ter certeza, se esse vídeo atrasar, foi porque eu com certeza tive dificuldade de elaborar essa parte do vídeo, de conseguir colocar em palavras como é que esse stand funciona, porque até agora eu estou em dúvida se durante essa gravação eu passei uma informação errada sobre esse stand ou sobre matemática mesmo, até porque eu sou muito burro, mas na real não era para ter tanta dificuldade de explicar esse stand, porque eu lembro que eu era bom em função de segundo grau na escola. Para tu ver como ficar tanto tempo sem estudar, faz você esquecer de coisas que você sabia bem de boa na época da escola. Enfim, é isso, né? Não tem muito mais o que eu estender nessa parte, porque eu acho que eu consegui explicar bem, eu espero. Eu gostei bastante do design da Dancing Queen, foi o primeiro stand com aparência feminina que eu fiz, e eu gostei bastante do design dela. Gostei muito da Anya, ela ficou muito bonita na minha opinião. Então é isso, né? Bora pro próximo, e eu espero de verdade que vocês tenham conseguido entender.
Eu nem sei como eu vou começar a explicar esse. Eu geralmente enrolo um pouco até eu começar a explicar o stand, para fazer o vídeo ficar mais divertido, dinâmico e render mais conteúdo. Mas nesse caso eu não vou perder muito tempo, não porque ele é difícil de entender ou algo assim. Eu te garanto que a Dancing Queen vai ficar no topo no que diz respeito a stand complicado e difícil de entender, até mesmo nos próximos vídeos. Mas sim porque esse stand tem uma explicação muito longa e que não dá para perder muito tempo. Então eu vou fazer diferente. O usuário do Mariana Cross é esse jovem rapaz ítalo-brasileiro de Extrema, Minas Gerais, chamado Shinji Hiraki, ou Victor Esposito, que como uma quase curiosidade, ele surge porque alguns de vocês pediram que eu criasse um usuário de stand vilão, porque nenhum dos usuários de stand que eu criei tinha cara de vilão, e de fato eu não fiz nenhum design dos usuários de stand pensando neles como vilões. No máximo um ou outro tem um jeito mais perverso, mas vilão nenhum. Então nosso querido Victor surge pelas suas demandas de vilões, e acreditem ou não, esse cara é muito do malvado. Uma coisa que eu acho que vocês já devem ter notado a essa altura é que essa série de vídeos segue uma estrutura onde o primeiro stand é um stand que tem um poder simples, depois eu mostro com um stand muito difícil de entender e que você tem que prestar bastante atenção para não ficar perdido. Geralmente esse stand é baseado em matemática, pelo menos todos até agora foram. E por fim eu mostro um stand de duas habilidades, que eles não são difíceis de entender, só depende que você preste um pouquinho mais de atenção, porque eles têm muitas condições. E o Mariana Cross se encaixa nessa última descrição, só que tem um detalhe. Diferente do My Chemical Romance e do Sujeito de Sorte, que tem apenas duas habilidades, esse aqui tem 8. Então eu acho que deu para vocês entenderem que essa parte vai ser um pouquinho demorada. Mas enfim, o Mariana Cross é esse stand que tem a aparência de um confessionário e ele é basicamente inofensivo. Ele não vai fazer nenhum mal a ninguém, porque para que ele faça algo, isso depende 100% do usuário. E o poder do Mariana Cross é o poder do julgamento. O julgamento é tipo a calamidade do Wonder of You, só que ao contrário da calamidade do Wonder of You, que é baseado em azar e entropia, o julgamento é baseado nos 7 pecados capitais, mais especificamente no medo que as pessoas têm desses pecados, porque os 7 pecados capitais meio que não estão presentes diretamente na Bíblia, mas mesmo assim todo mundo sabe que essas são ações condenáveis, porque meio que todos os 7 pecados capitais são relacionados a excessos, e todo mundo sabe que todo excesso é prejudicial. E a habilidade do Mariana Cross é fazer com que o pecador enfrente o seu pecado, ou fazer o pecado se voltar contra o pecador. É basicamente a premissa do filme Seven, só que muito mais legal. Então se o Mariana Cross julgar que um desses pecados está presente em abundância em sua vítima, a vítima vai enfrentar um stand baseado no seu pecado, Little Dark Age por orgulho, Lay Our Love on Me para luxúria, Meet Me Halfway para preguiça, Everybody Wants to Rule the World para ganância, Under Pressure para gula, Blind Lights para inveja, 505 ou 505 para ira. Então antes de eu explicar o poder de cada stand, eu preciso primeiro explicar as condições de ativação do julgamento do Mariana Cross. As duas principais condições são que as vítimas precisam colocar a mão em cima do livro que fica na janela do confessionário, e esse livro está completamente em branco, e dependendo do stand que essa pessoa for enfrentar, o livro ganha informações sobre esse stand e a vítima pode ler ele à vontade. Depois o Victor precisa de pelo menos uma gota de sangue de sua vítima, e no que essas duas condições são atendidas, é quase certeza que o julgamento será um sucesso, independente do resultado das próximas condições, porque no momento que o sangue é coletado, o stand tem ciência de tudo sobre sua vítima, inclusive se ela está mentindo ou não, se ela está sendo desonesta ou simplesmente está com algum tipo de má intenção. E as próximas condições são justamente uma série de 7 perguntas, e as perguntas são: você já fez sua refeição hoje? Você é apaixonado por alguém? Você tem raiva de alguém? Quem é seu nêmesis? Você se considera grato? Você se sente verdadeiramente amado? Você tem algum segredo? Como eu já disse, toda mentira, má intenção, tentativa de induzir ao erro ou levar vantagem, tudo isso não escapa do poder do julgamento. Essas perguntas estão aí para tornar o julgamento mais justo e também para não ser em vão esse stand ser um confessionário, né? Eu não ia desperdiçar esse design à toa. Então se o Mariana Cross julgar que você é um pecador, você terá de lutar contra o stand que representa o seu pecado mais abundante. Então agora é hora de conhecer todos os outros 7 stands de Victor Esposito.
Então, se o Marijuana Cross te julgar como sendo alguém preguiçoso, que eu acho que seria o meu caso, você enfrenta o Meet Me Halfway, um misterioso stand que esconde sua verdadeira forma nesse longo manto e máscara da peste, e o poder dele é soltar uma névoa pelo olho e também por sua mão, e essa névoa pode se espalhar em uma área de até 1 km, e todo mundo que inalou essa névoa vai entrar em um pesado sono profundo que dura em torno de 20 minutos a 1 hora, e durante o tempo de repouso das pessoas que inalaram a névoa do stand, todas elas irão sonhar com as suas próprias utopias, a vida que elas sempre sonharam, sem, é claro, o fator lúcido e embaralhado de um sono. Elas vão basicamente sonhar com as vidas que elas sempre quiseram ter, e é basicamente o Tsukuyomi infinito do Madara, só que com um snapback to reality a cada 20 minutos. Nas poucas vezes que o Marijuana Cross trouxe esse stand para a realidade, surgiram relatos curiosos sobre os efeitos que ele causa, como pessoas não sabendo lidar com a triste realidade depois dos sonhos, e depois que o stand é desativado pelo próprio Victor, todos que inalaram a névoa do Meet Me Halfway demonstram uma forte abstinência e não conseguem lidar com a vida real. Apesar da névoa ser poderosa, o stand em si não é agressivo, e a teoria mais aceita é que ele é um stand automático que anda lentamente em círculos até toda a névoa cobrir a área máxima dele, e mesmo depois da névoa ter coberto toda a área, depois que alguém despertar do sono do Meet Me Halfway, essa pessoa ainda tem mais 5 minutos antes de voltar a dormir, e esses 5 minutos são justamente o tempo que o stand dá para as vítimas superarem a preguiça e irem atrás do Doutor da Peste, que anda lentamente sobre a névoa que ele mesmo propaga, para que ele possa enfim ser derrotado. O que até hoje não aconteceu porque ninguém apareceu para destruir em todo o tempo que ele ficou ativo. Então é isso, né? Bora pro próximo. Se o Marijuana Cross te julgar como sendo alguém muito ganancioso, você enfrenta Everybody Wants to Rule the World, e de todos os 8 stands do Victor, esse é de fato o único que tem potencial para destruir a humanidade e até mesmo o planeta Terra, porque a ganância é um pecado que meio que afeta todo mundo. E, enfim, ele pode ter essa aparência excêntrica, mas isso na verdade é só uma casca que esconde a sua verdadeira forma. E o poder do Everybody Wants to Rule the World é fazer coisas perderem o valor. Por exemplo, o ouro desde sempre é considerado valioso por conta de sua raridade, beleza, durabilidade, maleabilidade e muitas outras coisas. E o poder do Everybody Wants to Rule the World se consiste em um caça-níquel que gira a cada 10 minutos, e as figuras que foram sorteadas, que diga-se de passagem sempre são coisas muito cobiçadas, como dinheiro, carros, joias, petróleo, ouro. Qualquer uma dessas coisas que foram sorteadas são multiplicadas até elas perderem o valor, e pegando o próprio ouro como exemplo, esse stand pode causar terremotos gigantescos para trazer todo o ouro do mais profundo da Terra para a superfície. E se isso não bastar durante os 10 minutos, o stand pode puxar um meteoro carregado de ouro de uma supernova para a atmosfera terrestre. Sim, ele consegue fazer isso para fazer bens materiais perderem o seu valor. Absolutamente nada é um impedimento para esse stand. E é por isso mesmo que o Victor odeia ele, porque de todos os 8 stands, esse é o único que diretamente afeta o Victor. Para vocês terem ideia, esse stand só ficou ativo por uma única vez durante 15 minutos. A principal vítima dele foi um empresário que estava passando as férias em Santos SP, que só para vocês terem ideia, o Victor quebrou um braço e 2 pernas por conta de uma cratera que esse stand abriu até o pré-sal, que causou uma chuva de petróleo gigantesca por toda a região. E depois dos 10 minutos que o stand passou desvalorizando o petróleo, ele sorteou que carros luxuosos iam perder o valor, e foi quando de repente por 5 minutos centenas de carros sem donos começaram a aparecer na região e um verdadeiro caos foi instaurado. 15 minutos. Esse foi o tempo que o Victor deixou esse stand ativo por uma única vez, e isso foi o bastante para ele começar a odiar seu stand com potencial mais destrutivo. E se o próprio usuário do stand é prejudicado por ele, imagina como as pessoas em volta são afetadas, considerando que esse stand tem alcance ilimitado. De fato a ganância é o mal da humanidade. E a única forma conhecida que se sabe de derrotar esse stand seria pagando ele com algo que a vítima realmente tem apego e que realmente não pode ser trocado. É basicamente pagar para ele a coisa que a pessoa mais se importa. E desde então, qualquer pessoa que foi julgada como gananciosa saiu meio que impune, porque o Victor desativa o stand assim que ele é invocado, pois ele sabe muito bem
o potencial sem limites da ganância humana. Se o Marijuana Cross te julgar como sendo alguém que passa no limite da hora da refeição, ou seja, que tu é guloso, você terá que enfrentar o Under Pressure, um stand muito sutil, que ao contrário dos dois anteriores, que meio que prejudicam todo mundo na área de alcance do stand, o Under Pressure só afeta a vítima que o Marijuana Cross julgou como pecadora, e o mais curioso é que ele só começa a atuar depois da vítima fazer sua próxima refeição, porque esse stand tem dois poderes. A principal habilidade dele é alterar o valor nutricional de qualquer alimento. Então você pode comer uma salada grega caprichada e extremamente leve, mas depois que esse stand começa a atuar, ele pode mudar à vontade todo o valor nutricional da sua refeição, e uma simples salada pequena e bem temperada pode valer por um porco inteiro. Ou ele pode fazer que um rodízio de churrasco te dê energia de uma bolacha cream cracker integral de escola. Ou seja, ele faz com que um banquete nunca te satisfaça e uma simples marmita saudável te deixe no chão de tão calórica e pesada que ela ficou. E o segundo poder do Under Pressure é a habilidade de poder devorar qualquer coisa existente sem parar, e quanto mais ele come, maior ele fica. E ele nunca fica satisfeito por conta justamente da primeira habilidade dele. Porém, esse poder só pode ser usado quando ele está em sua forma verdadeira e não na forma que vocês estão vendo aí. Se o Marijuana Cross te julgar como sendo alguém que perde a cabeça muito fácil e fica esquentadinho com muita facilidade, você terá de enfrentar 505, 505, 505, Mateus 505, ou simplesmente SOS, escrito com números. Enfim, 505 pode parecer a Malenia da Elden Ring, mas é na verdade o stand que representa o pecado da ira. Essa é uma stand que tem a aparência de uma valquíria de armadura e pele de leão. E esse stand é muito poderoso porque ele é basicamente um survival da parte 6, só que um survival que pode ser controlado. A principal condição para ativação da 505 é ela cravar a espada que ela usa no chão. Enquanto essa espada estiver cravada no chão, todo mundo que olhar para ela vai sentir muita raiva e um desejo de sair na porrada. Lembrando que essa espada é visível até para não usuários de stand. E esse stand pode aumentar o alcance dele, porque ele não depende apenas que as pessoas olhem para a lâmina para que a ira seja propagada pela região. Se uma pessoa olhar nos olhos de alguém que já olhou para a espada, isso daí também já conta para ativação do stand. E o único jeito garantido de derrotar esse stand seria a vítima original dele, da onde a 505 saiu, tirar a espada que está cravada no chão, o que faria com que o poder dela se esvaísse e ela seria finalmente derrotada. Isso acontece por quê? Porque como o objetivo do stand é meio que fazer o pecador superar o pecado ou o pecador enfrentar o pecado, ele teria que resistir a toda a agressividade, todo esse instinto primitivo por violência que o stand desperta em suas vítimas. Tudo isso teria que ser superado, e o principal oponente da 505 teria de usar sua força não para lutar, mas sim para tirar a espada do chão e, enfim, superar sua ira. É um stand deveras poético. Se o Marijuana Cross te julgar como sendo alguém muito invejoso e como sendo uma pessoa muito venenosa com as pessoas ao seu redor, você terá de enfrentar Blinding Lights, o stand que obviamente representa o pecado da inveja. E assim como o pecado que ele representa, ele é muito feio, mas isso não é um problema para ele, porque um dos poderes desse stand é assumir a forma da pessoa que a vítima original mais inveja, desde celebridades ou até amigos. Esse é um stand que pode assumir qualquer forma, mas essa habilidade não é nem a habilidade principal dele e só serve como uma forma de provocação pro invejoso. Porque o poder desse stand se consiste basicamente em ele te dando tudo aquilo que você sempre quis ter, mas se tornando alguém odiado no processo. Pode parecer meio estranho, mas em comparação com Everybody Wants to Rule the World, que basicamente dá às pessoas riquezas até elas não quererem mais, esse stand meio que não te dá nada de graça. Ele sempre vai cobrar algo de você a cada coisa que ele te dá, e essa coisa que ele cobra de você com certeza vai afetar a imagem que as pessoas têm de você, até elas começarem a agir de forma venenosa contigo.
até por fim todo mundo começar a te odiar, porque uma forte inveja sempre acaba caindo no ódio. E se tu não entendeu ainda, eu vou dar aqui uns exemplos. Por exemplo, se o seu sonho sempre foi ser famoso, o stand vai te deixar famoso ao preço de que tua família inteira agora sente inveja de você. E se você sempre quis ter um carro luxuoso, ele vai te dar esse carro ao preço que agora seus amigos te odeiam. E essa é a dinâmica que esse stand funciona. Ele vai aos poucos destruindo todas as suas relações, até por fim todo mundo te odiar. Tudo isso enquanto o Blinding Lights ri da sua cara usando a aparência daquele que você mais sentia inveja. E como esse stand é derrotado, você me pergunta? Sendo grato. Simplesmente sendo grato. Mas aí você me pergunta, tá, mas o que é ser grato? Quem decide isso não sou eu, e sim o próprio stand, porque ele vai saber, porque como eu já disse, o julgamento do Mariona Cross não deixa nada escapar da vítima, e ele vai saber quando você for minimamente grato e menos venenoso. Se você for julgado como sendo alguém muito orgulhoso pelo Mariona Cross, você terá de enfrentar Little Dark Age, um stand de longo alcance e muito poderoso, e apesar do Everybody Wants to Rule the World ter mais potencial destrutivo e ele meio que pode destruir a Terra se for preciso, ele ainda assim é vencível. Você ainda pode vencer ele, simplesmente pagando ele, daí ele simplesmente se autodestrói. O Little Dark Age é considerado ainda mais poderoso pelo simples fato de que ele teoricamente é invencível. De todos os 7 stands derivados do Mariona Cross, esse é o que com certeza mais foi invocado, e ninguém nunca nem chegou perto de sequer ferir esse stand, pois esse é um stand gigante de 3 metros de altura, que pode ficar ainda maior se for preciso, e ele possui uma força que não pode nem ser compreendida de tão grande que ela é. E a característica mais peculiar desse stand é que ele pode ser visto até por não usuários de stand. E antes de eu explicar o principal poder desse stand, que é considerado um campeão entre os stands, é importante eu explicar uma mecânica do Mariona Cross muito importante, que eu ainda não expliquei, porque o Little Dark Age é o exemplo perfeito dessa mecânica e eu quis deixar para o final. Toda vez que o Victor coleta uma gota de sangue de alguém, o Mariona Cross tem total ciência de tudo sobre essa pessoa, e toda vez que o Mariona Cross puxa um stand para a realidade, esse stand sempre vai sair do coração do alvo original, e todos eles herdam a característica do Mariona Cross de saber tudo sobre sua vítima. E o Little Dark Age é o stand que melhor faz uso dessa habilidade, pois esse stand sempre será melhor do que você em tudo. Pois a principal habilidade dele é se adaptar a tudo que tentar destruí-lo, e como todo stand do Mariona Cross sai do coração do seu alvo, o Little Dark Age já sai adaptado ao poder do stand da vítima original, se ela tiver um stand, é claro, e coisas como explosões ou armas de fogo também não afetam ele, porque ele ainda é o stand. E se o alvo dele trazer um amigo para ajudar a destruir esse stand, em questão de segundos ele já vai estar adaptado ao stand do amigo, de modo que também é impossível destruir o Little Dark Age com a ajuda de um novo stand. E olhando por essa ótica, ele parece invencível, e de fato nem o Victor sabe um jeito de derrotar esse stand, e por isso mesmo ele é muito orgulhoso do seu stand campeão. Mas se tu se lembra bem, o Mariona Cross disponibiliza um livro em branco que preenche as páginas com informações do stand invocado, e nada impede o alvo de ler esse livro. E nesse livro, o único parágrafo que cita uma possível forma de derrotar o Little Dark Age diz o seguinte: a única forma garantida de ver a queda de Little Dark Age seria com algo novo, partindo daquele que trouxe esse monstro para a realidade e que foge dele sem olhar para trás. Um novo amanhecer que demonstra que a escuridão abissal do orgulho foi enfim superada. Para derrotar o Little Dark Age, o alvo que foi julgado como orgulhoso deve surpreendê-lo com um novo poder do seu stand, poder esse que não existia até então, porque para superar o pecado do orgulho é preciso mudar totalmente e meio que nascer de novo para mostrar que você deixou o orgulho de lado. Os disparos dos 3 atos do Tusk jamais afetariam o Little Dark Age, pois esses stands ainda representam um orgulhoso e egoísta jockey mimado que não quis mudar e assistiu sua própria queda por conta disso. Porém, a rotação infinita do Tusk Ato 4 destruiria o Little Dark Age sem a menor dúvida, pois esse é um poder que provém de um novo Johnny, que deixou o orgulho de lado e aprendeu a seguir em frente, se tornando enfim a melhor versão de si mesmo. O Little Dark Age é um stand que foi feito para que, se por um acaso suas vítimas o vencerem, foi porque elas simbolicamente nasceram de novo
e deixar o orgulho de lado. Dessa forma, o stand representa muito bem o verso da música em que ele foi inspirado. Abra os olhos, queime a página, minha pequena era das trevas. Enfim, é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu não vou enrolar muito porque esse vídeo deu muito trabalho e ele foi adiado não sei quantas vezes. Já era para ele ter saído há muito tempo, mas como eu sou uma vítima do Meet Me Halfway, eu com certeza procrastinei bastante a ponto desse vídeo ter que ser adiado várias vezes. Então compartilha esse vídeo aí, por favor, porque vai ajudar bastante. E esse vídeo também deu muito trabalho de se fazer, como vocês podem ver, envolveu muitas ilustrações, que apesar de simples, elas demoraram bastante para se fazer. Uma coisa que eu gostei bastante é que eu recebi fanart de um stand que eu fiz, que no caso a fanart foi mais da usuária, que foi da Rosé e do Ice Cube. Eu não estava esperando isso. Então se vocês quiserem mandar fanart, é só marcar lá no Instagram, que eu vou estar colocando no final dos vídeos dessa série. E no mais é isso, espero que tenham gostado.